Fala galera, se você é o tipo de pessoa que começa a estudar e logo depois no segundo mês já tá parando, no terceiro mês, ou que é aquela pessoa que só estuda no pós-edital e acaba não conseguindo ter desempenho, no vídeo de hoje eu vou falar com você alguns passos para que você mantenha uma rotina de estudo a longo prazo e que seja eficaz. Não é todo mundo que passa estudando em apenas um ano para concurso. Muitas pessoas levam mais tempo, assim como eu levei mais tempo para poder ser aprovado no concurso dos sonhos. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e sigamos na rota da aprovação. Se você não me conhece, eu sou o Daniel Veiga, auditor fiscal da Receita do Distrito Federal e quero te ajudar a passar no concurso dos seus sonhos. Então, vamos lá. Então, se você não está conseguindo ter uma rotina aí, já está vários anos tentando, começa a estudar e para, e depois volta, e compra cursinho daqui e compra cursinho de lá, e nada te motiva a estudar, vou citar alguns passos para que você consiga ter uma rotina a longo prazo que seja sustentável até a sua aprovação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é um planejamento a longo prazo de como você vai estudar. Mas o planejamento que eu estou falando não é quais matérias estudar, não. É como você vai se manter estudando a longo prazo. Então, você precisa trabalhar? Você não precisa trabalhar? Então, você precisa definir isso. Então, se você está no emprego, você precisa fazer um planejamento de modo que você vai conseguir trabalhar, desempenhar bem a sua função e vai conseguir estudar ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, eu também passei por isso, tive que conciliar trabalho e estudo. E eu fiz um planejamento, como eu era oficial das Forças Armadas já, comecei a estudar tenente, quando eu saí já era capitão, mas eu já tinha, de certa forma, estabilidade, então isso foi relativamente tranquilo, porque eu conseguia trabalhar, apesar de que o trabalho, a carga horária e o trabalho em si era pesado, e os horários que eu estava em casa eu planejei para que eu estudasse de maneira ali sustentável, né? Eu sabia que eu não tinha 8 horas disponível, assim como quem tem a oportunidade de só estar estudando, mas eu fiz um planejamento sabendo que não iria ser algo rápido, né? Que não ia ser algo que eu ia resolver em um ano, mas que eu conseguisse estudar a longo prazo. Mas se você aí trabalha, por exemplo, na iniciativa privada, você tem que pensar, o que eu vou fazer, né? Meu emprego aqui, ele me dá condição de estudar, eu vou ter que arrumar outro emprego antes de começar, né? Eu tenho alguém na minha família que possa me ajudar, caso eu queira, num período de tempo, ficar só estudando. Então, tudo isso, né, é um planejamento a longo prazo. Tem que estar pensando um pouco fora da caixinha e como você vai equilibrar, né, esse período, esse seu período estudando, né? Até porque estudar é oneroso, você precisa comprar material, você precisa às vezes viajar, muitas das vezes, né, precisa viajar, você precisa gastar. Então, é importante você fazer esse planejamento até antes mesmo de começar a estudar para saber como você vai se sustentar nesse período que costuma algumas vezes ser longo para algumas pessoas. Para algumas são curtos, mas eu falo que é a minoria. Mas para a maioria das pessoas é um período longo aí que 3, 4, 5 anos, até mais a depender das pessoas aí, da sua formação, da sua base, enfim. É um planejamento a longo prazo. A segunda coisa que eu vou falar com vocês é a seguinte: você vai precisar também fazer uma rotina, né, desenvolver uma rotina no seu dia a dia que você consiga, eu gosto de chamar de desequilíbrio equilibrado, que é o que? O desequilíbrio, porque você vai estar estudando demais, então é uma coisa que na verdade vai causar um desequilíbrio na sua vida, mas é equilibrado de modo que ele seja, como eu falei, sustentável a longo prazo. Mas como que eu vou explicar isso para ficar mais fácil para você? Então, para você conseguir estudar a longo prazo, você, dentro lá do planejamento de como você vai fazer, você vai precisar também, né, ao longo do no dia a dia, na semana, nos meses, você vai precisar viajar, você vai precisar descansar,
você vai precisar ter algumas atividades de lazer. Então você precisa planejar essa rotina de modo que, com certeza, a sua carga horária de estudo ela vai ser a maior possível. 20 horas semanais, 30 horas semanais e uma organização grande de modo que nos seus períodos aí, né, de sobrar algum tempo, num feriado, você poder curtir com a sua família um período, você poder, talvez aí uma vez no ano, né, talvez duas, viajar ali, não vai ficar 2 semanas viajando, um mês, mas ter um período ali para realmente desopilar, fazer uma atividade física. Quando eu estava estudando, confesso que você não vai ficar saradão, saradona no período que você está estudando para concurso. Não é a hora de você pensar nisso. Mas você também precisa ter uma atividade física mínima ali, nem que você vá fazer uma corrida 3 vezes na semana, nem que você faça uma natação 2 vezes na semana, vá na academia 3 vezes, para que você consiga manter um equilíbrio e também não fique louco de ficar estudando, porque muitas pessoas vão com muita sede ao pote, aí trancam a academia, não querem sair, não querem fazer nenhuma atividade e acham que consegue sustentar isso a longo prazo. Talvez alguém, deixa nos comentários, talvez alguém consiga, né, fazer isso durante 3 anos, mas você precisa ter um mínimo ali de atividade de lazer, de atividade física, para que você mantenha um equilíbrio. E olha que eu sou uma pessoa bem. Quando eu estava estudando, eu era bem rígido em relação a isso, né? Eu sempre priorizava o estudo. Mas, claro, eu às vezes ali, 2 vezes na semana, dava uma corrida, às vezes ia. Academia eu não fiz, né? Mas gostava bastante de correr, fazia alguma atividade física para realmente dar uma desopilada. Claro, programe também atividades que não seja muito, né, que, pô, vai te desgastar demais, né? Poxa, eu vou fazer uma atividade, vou correr 20 km. Não, não vai. Corra 5 para que seja algo ali que você tenha condições de depois voltar para os seus estudos. Então é uma rotina, como eu falei, desequilibrada no sentido de que você vai estar voltado realmente a maior parte do seu tempo para estudar e equilibrada no sentido de que você vai reservar algum período ali da semana para você fazer alguma atividade para dar uma desopilada, porque senão ninguém aguenta ficar estudando a longo prazo e não enlouquecer, né? Então, essa é a finalidade, conseguir estudar a longo prazo, senão você vai desmotivar, a tendência é procrastinar. E a última coisa que eu quero falar com você, para que você não cometa esse erro, é você precisa ter alguma motivação. E uma motivação que eu falo é você precisa estar tendo um feedback ali de que você está evoluindo. Não adianta nada você ficar só estudando, só estudando, só estudando e não saber como que está a sua evolução. E como que você vai saber como está a sua evolução? Fazendo prova para concurso. Então, se você vou lá fazer a prova, fiz uma prova com 6 meses de estudo, tirei, tô dando um exemplo aqui para ficar simples de entender, né? Tirei 50% da prova, meu grau de acerto foi 50%. Com 7 meses eu fiz mais um concurso, tirei 70%, até subi demais, tirei 60% da prova. Você tá vendo que tá evoluindo. Então, você tá sempre medindo ali por meio, recomendo, de prova de concurso, às vezes de simulado, como está o seu desempenho, vai trazer motivação para você estudar a longo prazo, né? Se você puder, fala aí qual concurso que você está estudando, qual é a sua, fala aí nos comentários qual concurso que você está estudando, qual é o seu objetivo. Mas você está fazendo provas ali semelhantes a que você vai prestar e tá conseguindo aumentar o seu índice de acerto, você vê que cada vez você está mais próximo, isso aí dá uma motivação. Então você vê que a sua rotina ali, que você planejou, o método que você está adotando, ele está dando resultado, então ele vai te ajudar mais ainda, né? Na verdade, em vez disso fazer você estudar por mais tempo, que eu não sei qual que vai ser o mais tempo de cada um, varia muito, mas vai reduzir o tempo que você necessário para você ser aprovado. Então,
tenha esse feedback, fazendo prova, fazendo simulado, resolvendo muita questão, para você ver que seu índice está aumentando e te dá uma motivação maior de que você está observando essa evolução. Porque se você não observa a evolução, a tendência é essa, é procrastinar, é daqui a um mês você parar, é você só querer estudar no pós-edital porque a prova está ali. E não, concurso é uma escadinha que você vai subindo, 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 e você nem percebe que chega lá em cima. Às vezes chegou lá em cima, você já ultrapassou e você nem percebeu. Aí sai o resultado do concurso, você tá lá na lista de aprovação, você nem imaginava. Concurso é assim, você vai subindo e nem sabe que terminou. Então, procure estar sempre tendo esse feedback aí de como, da sua evolução, para que você cada vez mais se mantenha motivado estudando. Beleza, galera? Esse recado que eu queria deixar. Valeu!